Fala, seus milionários, tudo bem com vocês? Hoje a gente trouxe aqui uma mulher que está fazendo diferença nessa terra, na vida das pessoas. E a gente teve uma honra, prazer imenso de ter ela aqui com a gente, trazer aqui no Papo Milionário. E antes de a gente falar sobre essa mulher extraordinária, não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque você não vai estar ajudando somente o canal a crescer, mas também ajudando as outras pessoas a aprenderem mais. Porque o que vai ser falado aqui hoje vai impactar a sua vida poderosamente, de uma forma que só quem vai assistir o vídeo até o final vai saber o que a gente estamos falando. E ela é uma pessoa que ela trabalha na parte organizacional da cultura de empresas. Ela treina líder, treina colaboradores, é mentora. E ela vem se destacando muito aqui no estado do Espírito Santo. E ela vem fazendo esse movimento todo. Ela vai explicar tudo, passo a passo, de como que está sendo essa vida de impacto, né? E com ela, Roberta Gomes. Roberta! Olá! Nossa, a gente fica ouvindo, é difícil a gente ouvir falar tantas coisas a nosso respeito assim, né? Mas eu fico muito feliz de estar aqui, tá? É um programa que eu sigo, que eu admiro, então é mais do que uma entrevista hoje, tá? É uma oportunidade de tocar algo que é importante, que de fato nos leva a aprender um pouquinho mais. Então, muito, muito, muito obrigado por essa oportunidade. Estou muito feliz. Roberta, a gente que está feliz e a gente gosta de saber muito sobre a sua história, Roberta. E quem é a Roberta? Então, a Roberta é uma mulher feliz, uma mulher determinada, né? Eu venho lá do interiorzinho de Viana, né? Eu nasci lá, sou de Viana, de Araçatiba, né? Tenho 2 pais incríveis, uma família incrível. E eu cheguei aqui hoje porque a Roberta, que morou nesse lugar, a Roberta que viveu lá, sentiu uma necessidade muito grande de se desenvolver um pouco mais, né? De expandir um pouco mais o nível de consciência. Era uma pessoa inquieta, sabe? Aquele sentimento de que eu posso um pouco mais, eu posso ir um pouco mais longe. Então, buscou no desenvolvimento humano essa oportunidade de alcançar horizontes maiores, né? Roberta, você começou com artesanato, foi isso? Sim. E você sempre teve aquela paixão do empreendedorismo. Fala um pouco, desde pequena, teve aquele olhar. Uhum. Eu falo assim, Patrick, que o empreendedorismo ele é uma estratégia muito usada por Deus. Sabe? Porque o empreender, ele aflora muitas coisas em nós, né? Ele tira muitas coisas de nós. E, às vezes, coisas que não tem a ver com negócio, não tem a ver com venda, não tem a ver com esse mundo. Mas, quando você se decide por empreender, você precisa visitar alguns lugares. Porque eu sempre digo que, por mais que a gente escute que empreender é para todo mundo, gente, não é. Empreender não é para todo mundo, não é para qualquer pessoa, porque você precisa ter um olhar muito expansivo, você precisa ter uma determinação, você precisa ser inconformado, sabe? Você precisa, de fato, de um diferencial, e esse diferencial é coragem. Coragem para buscar as suas realizações, coragem para buscar aquilo que queima no seu coração. E o empreender, às vezes, é uma estratégia que Deus usa, porque sabe que a gente vai fazer tudo que tiver que fazer e aprender tudo que tiver que aprender. E acontece que nessa jornada, o que a gente mais aprende é sobre nós mesmos, né? Verdade. Então, eu nunca fui aquela pessoa assim, quando eu crescer, vamos falar da infância, quando eu crescer, eu vou ter um negócio, eu vou ser dono de empresa, nunca. Até porque, na maioria das vezes, nós não somos educados para isso. Nós somos educados para crescer, estudar, fazer uma boa faculdade e arrumar um bom emprego. Nós não somos educados para ser donos, né? Então, mas vi no aniversário de um primo meu de 1 ano, não sei por que, não me pergunte por que cargas d'água, eu decidi doar a lembrancinha.
Virei para do nada. Aham. Como era Aquelas caixinhas de MDF, sabe? Sei. Você compra ela Massinho? crua. Você compra ela crua e você vai e decora, pinta, decora do seu jeito. E aí eu do nada, eu falo que foi Deus mesmo, virei para minha prima e falei assim, olha, eu vou dar as lembrancinhas, vou dar 20 lembrancinhas. Eu fiquei pesquisando o que eu poderia dar, né? E aí eu cheguei, né, nessas caixinhas e aí começou com uma caixinha pequena de MDF. E aí eu fui aumentando o tamanho das caixinhas. Aí fui recebendo encomendas e entrei no empreendedorismo, tô até hoje. Olha que legal. E, Roberta, nos seus treinamentos você utiliza a inteligência emocional? Para tudo. Para tudo. Para né? tudo. E assim, o que te atraiu na inteligência emocional? Bloqueios. Bloqueios e eu tinha muitos porquês, né? Eu tinha muitos conflitos internos, assim. E eu falo que graças a Deus que o Senhor me fez uma mulher de confronto, sabe? Então eu sempre me confrontei muito. Eu sempre confrontei pensamentos pequenos, comportamentos, sabe? Eu tinha uma visão de vida que era muito grandiosa, mas os meus comportamentos me levavam para o nada, né? Era bem prejudicial. Eu até os meus 20 anos eu fui uma pessoa bem problemática, né? Engravidei muito cedo, engravidei com 15 anos. Eu tenho uma filha de 20 anos hoje. Então, assim, só que eu nunca fui uma pessoa conformada. Eu fazia, eu aprontava, mas eu ficava ali no fundo, poxa, por quê? Né? Por que eu tenho essas atitudes? Por que eu fiz isso? Eu sou uma pessoa que me dou tão bem com os outros, sabe? Por que eu me prejudico? Né? Sempre tive esse olhar. E aí, um dia eu decidi estudar sobre o que estava dando dinheiro na internet. O que está dando dinheiro aqui? Deixa eu dar uma olhada. E aí eu cheguei no marketing digital. Comecei a estudar um pouquinho e participei de uma palestra de inteligência emocional sem saber. Eu fui achando que era de marketing digital, quando cheguei lá era de inteligência emocional e ali os nós da minha cabeça simplesmente foram se desfazendo. Eu falei, opa, calma aí. Tem uma outra história por trás da história que eu conto hoje, né? Então foi onde que eu busquei primeiro para me ajudar, para me compreender, né? Para me tirar daquela prisão mental que eu vivia, que me limitava. E aí, depois que eu vi que isso era bom, eu decidi transbordar e dividir com as pessoas à minha volta. E o que mais doeu, Roberta, nessa transição toda? O que mais doeu foi eu perceber que eu poderia ter vivido muita coisa. E também perceber que eu carreguei durante muito tempo uma culpa, uma responsabilidade, vou nem dizer assim, uma responsabilidade que não era só minha. Diante das situações que eu mesma me colocava, né? Porque hoje nós somos adultos, hoje eu sou uma mulher de 36 anos, mas ontem eu fui uma criança que vivi situações sem a minha permissão. E a gente precisa acreditar, por mais que hoje as pessoas escutem determinados assuntos e falam que isso é papo de coach, isso é papo disso. Que bom que existem os coaches. Que bom que existem essas pessoas que se dedicam ao desenvolvimento humano, porque assim a gente consegue se compreender e mudar a rota, né? Então, o que mais me doeu foi ver que muitos dos comportamentos que eu tinha eram resultado das ações de outras pessoas. E entendeu? O que a Roberta lá do passado jamais imaginar viver? Então, durante um tempo na minha vida, assim, aquela fase da adolescência ali, eu fui muito rebelde. Então, no meu bairro, eu era uma das pessoas mais mal faladas, assim. Eu era uma pessoa que não resplandecia nenhum tipo de respeito e aceitação. As pessoas não gostavam de mim, as pessoas mais velhas, assim, né? Eu era má companhia, eu era a pessoa que a mãe não queria com o filho. E depois que, primeiramente, uma mudança em Cristo, né? Eu sempre fui católica, mas sempre fui aquela católica, assim, frouxa, né?
Pé na igreja, pé no mundo. Ah, católico pode viver o que quiser. E não é assim. Existe uma salvação em jogo. Então, eu tive um encontro verdadeiro, pessoal com Jesus. E ele foi a pessoa que mudou toda a minha história, né? Então, aos poucos, eu fui recuperando o respeito dessas pessoas. Aos poucos, eu fui vendo as pessoas me olhar de outra forma. E hoje, ver como que eu sou querida, sabe? Porque eu construo isso. Eu faço muita questão de tratar o outro da forma como eu gostaria de ser tratada. Então, eu vejo hoje como que as pessoas gostam de mim. Porque eu fui uma pessoa odiada no passado. Então, ver o tanto de carinho que eu recebo, o tanto de pessoas que há um tempo atrás não gostava nem de estar perto e hoje chega até se aconselha, para mim é algo surreal, é algo que eu não me acostumo. A imersão. A imersão. O que aconteceu nessa imersão toda aqui? Fala pra gente. Sim. Tem a história dos 23 mil? Então, é a minha trajetória, né? Eu vivi uma experiência muito boa, uma experiência de trabalho que foi incrível, foi algo que me fez evoluir muito como pessoa, né? E eu jamais negaria isso. Eu lancei a minha primeira palestra lá na Biblioteca de Cariacica, porque depois que eu toquei essa realidade do desenvolvimento humano, eu falei, não, preciso passar essa mensagem para outras pessoas. Outras pessoas precisam entender que tem verdades que são inverdades, né? Os muros à nossa volta fomos nós que levantamos, então nós vamos derrubar, tem como derrubar. Eu preciso levar isso para outras pessoas. E aí eu comecei a acompanhar um mentor pelas redes sociais, né? Porque eu ficava ali só procurando coisa que me levava para esse tipo de conteúdo, desenvolvimento humano. Você começa a querer saber um pouco mais de negócio, essas coisas, né? E aí eu encontrei esse mentor, né? Ele tinha uma imersão. Essa imersão, ela tinha a duração de 3 dias. Eu não sabia direito, mas me interessei pelo conteúdo, pela forma como ele passava a mensagem dele. Por quê? Porque quando eu decidi trabalhar com algumas coisas, quando eu decidi ser palestrante, eu encontrei algumas pessoas pelo caminho, né? Algumas profissionais que trabalham nessa área de mentoria. E aí eu percebi o seguinte, existe uma cultura muito grande por trás disso, uma cultura de personagem. Para você crescer, você precisa passar uma mentira para os outros. Para você ser uma pessoa respeitada, as pessoas precisam achar que você tem. Eu corro um sério risco de não ser respeitada em determinados ambientes, porque eu sou o que eu sou. Entendeu? Então, se isso não te agrada, eu lamento. Então, eu encontrei alguns profissionais que queriam que eu vestisse esse personagem. Sabe? Olha, passa que você tá assim, que você tem isso. E eu só tinha a coragem para mudar em um sonho. Entendeu? E aí, quando eu encontrei esse mentor, eu gostei da verdade, como ele falava, sabe? Não tinha papas na língua. E eu fiz essa imersão. E lá eu era a única que não tinha um negócio, né? Todos os outros eram empresários. E eu era a única que estava ali só para aprender. Eu tinha acabado de lançar a minha palestra. E aí também não conhecia muito ele, não sabia muito quem ele era, só gostei mesmo e quis estar no ambiente dele. E aí nesse lugar eu me conectei com um empresário do ramo de açaí. Me conectei com essa pessoa, ainda não sabia como que funcionava essa questão de network, essa questão de ser intencional, não sabia, né? Nunca tinha tocado esses ambientes assim. E aí, sentada ali com ele, os 2 últimos dias da imersão, ele trouxe algumas questões da empresa dele, falou de algumas dores, né? E eu fui dentro daquilo que eu sabia, eu já tinha estudado algumas coisas, eu fui falando, olha, e se fizer assim, né? Ah, e se fizer desse jeito e tal. E para mim era uma conversa normal, como qualquer outra, que não ia me trazer nenhum tipo de vantagem, né? E aí, no final dessa imersão, teve o pitch, né, para mentoria, e eu, distraída, eu estava no meu celular distraída, eu fiquei, que eu falei, para poder pagar para estar aqui. Foi uma luta, eu não tenho condições agora de fazer essa mentoria, era uma mentoria de R$23 mil, uma mentoria online de negócios, né?
E aí, todo mundo lá comprando, né? O pitch rolando e eu distraída. E aí, do nada, o mentor vai e começa a me chamar. Vem, Roberta, vem, Roberta. Aí eu, não, infelizmente, não é o meu momento agora. Eu não consigo estar com vocês agora. Mas quem sabe em uma outra oportunidade. Ele falou, não, fulano vai investir para você. Vai investir em você. Que é o Julimar, né? Uma pessoa que eu tenho muito apreço. Uma pessoa, Julimar da Demoura, né? Foi assim, a primeira pessoa, depois que eu tomei essa decisão de me desenvolver, ele foi a primeira pessoa que teve uma coragem tremenda de me alavancar, de investir em mim. E aí ele, lá na frente, ele foi e falou, não, eu acredito no potencial dessa menina, ela lançou um olhar ali para minha empresa e eu quero ajudar ela, eu quero investir, eu sei que ela vai voar. Então aquilo ali me deu assim, uma esperança muito grande e também foi assim, eu demorei um tempo para acreditar, né? Demorei um tempo, falei, meu Deus, como assim? Ninguém ia imaginar, né? Uma mentoria assim, Exatamente. Outra pessoa pagar para você. Sim. É Deus também no caminho. É Deus, né? Totalmente Deus. Certas. Totalmente. E para você ver, existe ainda pessoas boas, pessoas que têm esse olhar de abençoar as outras pessoas. Sim. E são essas pessoas que estão no nosso caminho para quê? Para inspirar, né? Cada vez mais. E a gente fica feliz com toda essa história. Sim. E teve alguma outra história? Por exemplo, alguém fez uma mentoria sua que se emocionou? A gente sabe que você é mentora. Uhum. Sim, então, hoje, assim, desde o final do ano passado, por quê? Eu tive algumas experiências e eu criei uma resistência referente a esse lugar de mentor, né? Mentor, mentoria, para mim tudo banalizou um pouco, né? Depois de algumas experiências que eu tive com mentores, né? Então, para mim já não, quando a pessoa falava, fulano é mentor, eu, tá, tudo bem, entendeu? Só que o que acontece? Eu tenho um tópico na minha palestra que fala assim, na vida você vai encontrar pessoas boas e ruins. Aprenda com os dois tipos. Aprenda com as duas personalidades. E isso é o que eu faço. Eu mentoro pessoas o tempo inteiro. Entendeu? Eu lancei uma mentoria que foi... Logo quando eu saí do escritório, eu lancei uma mentoria chamada Rompendo Barreiras. Por quê? Porque lá era um ambiente propício também a fazer negócios, né? Fechar negócios. Como você falou, eu estive coordenando uma imersão para mais de 300 empresários. Então, tinham momentos que eles eram convidados a falar dos negócios deles, né? E aí eu via muita gente perder a oportunidade porque travava, não conseguia falar em público. Sabe? Às vezes era uma pessoa muito bem colocada no mercado, com um produto ou um serviço maravilhoso e necessário, mas na hora de falar daquilo, a pessoa travava completamente, não conseguia falar. E o não conseguir falar vai muito além de você ter vergonha de falar na frente dos outros. E você se destacava bem? Isso envolve... Sempre tive muita facilidade para me comunicar. Sempre tive. E assim... Por mais que eu também tenha tido muitos bloqueios, muitos traumas, mas isso nunca me prejudicou. Até porque, Patrick, vou revelar uma coisa para você aqui. Eu nunca fui a melhor aluna da escola. Nunca fui exemplo. Tanto que eu parei de estudar, eu saí da escola na 8ª série, voltei 13 anos depois para concluir o meu ensino médio. E aí foi onde que eu fui fazer os meus cursos, as minhas formações, né? Esse ano tenho no meu coração o desejo de iniciar uma faculdade de psicologia para eu conseguir fazer uma pós em neurociência, né? Mas nunca fui a melhor aluna, mas eu sempre fui apaixonada por leitura. Eu sempre li muito. Eu sempre gostei. Eu sou apaixonada por livros. Então, a leitura, ela te dá uma capacidade de se comunicar muito bem. Verdade. Ela te dá essa capacidade, sabe? Então, eu sempre fui essa pessoa.
entendeu? Mas voltei a estudar, concluí os meus estudos. Hoje eu falo para todo mundo, a minha mensagem não é uma mensagem de riqueza, porque eu não tenho riquezas. Não é uma mensagem assim, sabe? É uma mensagem de olha para você e estude o que você tiver que estudar para se tornar a pessoa que você quer ser. Não tem outro caminho, é o conhecimento. Porque fazer qualquer coisa, Patrick, que você se dispor a fazer hoje, já tem alguém fazendo. Agora, como que você vai fazer? Como que você entrega isso? Isso pode te colocar como referência dentro daquilo que você almeja. E é conhecimento. São ambientes, são conexões, né? É você saber também da trajetória. E eu falo mesmo, olha, busque pessoas que têm trajetória, tá? Que têm jornada. Porque essas pessoas só querem mostrar o topo da montanha, esquece, porque na maioria das vezes estão falando de algo que ainda não estão vivendo. E aquela coisa que você falou, é até a questão da sua mentoria. Mentoria governar, né? Sim. A pessoa que se autogoverna em tudo, automaticamente os resultados vêm. Vem. O dinheiro vem, tudo vem. Vem, tudo vem, entendeu? Eu tive na minha mentoria Rompendo Barreiras, que veio antes da Governar, a Gabriela. A Gabriela, ela chegou para mim, assim, extremamente ferida e ela mudou toda a raiz, assim, toda a essência da mentoria. Até chegar na Governar. Por quê? Porque a mentoria era para pessoas que tinham dificuldade de falar em público, ponto. E a Gabriela, ela chegou com várias dificuldades de fala e até de fala interior. A Gabriela, ela tinha dificuldade de dizer não, ela tinha dificuldade de se posicionar, ela tinha dificuldade de se impor diante de algo que não era satisfatório para ela. Então, ela me fez ver a mentoria de uma outra forma. E a Gabriela, ela mal se comunicava. Hoje, ela é uma das palestrantes da minha imersão. Uma das melhores. Qual é a dificuldade maior das pessoas? Essa questão emocional, essa questão de decisão? Agora eu vou te falar uma coisa, Patrick, que eu não sei se você vai concordar comigo, mas é o que eu percebi, é o que eu vivi também. A mentoria Governar, ela surge da necessidade de ter coragem de viver o lado bom da história. A gente acha que, eu preciso ter força, eu preciso ter coragem para viver os desafios. Você já percebeu o quanto que a gente é vidrado nos desafios? A gente é fissurado no lado doloroso da vida, no lado do processo. Eu falo assim que uma das ferramentas que o inimigo mais tem tirado proveito é o processo e o deserto. Porque as pessoas, para elas não tomarem as atitudes que elas devem tomar, porque para você viver o extraordinário, também exige muito de você. E a mentoria Governar, ela é sobre te mostrar essa realidade. Até Jesus, quando ele entrou no deserto, ele teve tempo para entrar e para sair. Por que seu deserto já dura 5 anos? Por que você nunca sai desse deserto? Esse processo nunca acaba, gente. Principalmente a gente que é empreendedor, né? Quem é empresário, mas quem vive debaixo de um propósito. A gente acaba colocando a dor, a dificuldade, a falta como algo comum a vida toda. Então, existe também uma necessidade de você governar sobre aquilo que Deus já colocou na sua mão. E a mentoria Governar, ela é toda baseada na vida de José do Egito. É mesmo? É. E como que começou essa toda... ideia? Menino... Uma ideia, inspiração... Oração. Oração? Oração. Foi do céu. Olha, eu acho até só as pessoas que são muito próximas a mim, bem próximas mesmo, as pessoas que estão comigo nesse âmbito, assim, íntimo, na minha intimidade, que sabe como que as coisas acontecem. Eu não sou a pessoa mais espiritual, eu tenho temor a Deus. E eu sei que Ele é o que eu mais quero na minha vida. Porque eu sei quem eu era antes dele, eu sei quem eu sou com Ele. Então, Ele é a pessoa que eu mais desejo na minha vida, é Ele. O Conectadas nasceu de uma oração de desistência. O Governar, eu não sei. Se eu te explicar, assim, só vem, sabe? Porque Parece eu penso... um vai conectando com o outro.
Porque eu penso muito nas coisas que eu tenho na mão. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele me deu. Por tudo, todas as competências que Deus me deu, todas as habilidades que Deus me deu. Porque às vezes a gente não lembra de agradecer. Às vezes a gente lembra que está numa situação difícil, a gente lembra que está passando por uma provação, mas a gente não lembra de agradecer. Às vezes a gente tem medo de reconhecer que nós temos competências, que nós temos habilidades. Sabe? E isso é algo que a gente precisa trabalhar na gente. Então, governar nasceu desse lugar que eu estive durante muito tempo. Para mim, Patrick, estar aqui hoje participando de um podcast é fruto da decisão de viver o lado bom da vida. Porque durante muito tempo eu fiquei, principalmente depois de algumas experiências profissionais que eu tive, que me adoeceram, eu fiquei assim, lambendo as minhas feridas e de forma infinita quase. Então, por mais que tenha esse nome, governar, não é você ser dono de si. Não é você querer ser o governante da história daqui para frente, porque esse lugar eu te aconselho a deixar com Deus. Mas é você governar sobre aquilo que Deus já te deu, sobre aquilo que Ele já colocou na sua mão, sobre aquilo que Ele já suscitou no seu coração. Porque se Ele te deu a ideia, se Ele deixou que aquilo crescesse no seu coração, Ele vai te dar recurso. Ele vai te dar recurso. Só que às vezes eu sou acostumado com a cultura do processo. E aí esse processo dura 1 ano, 2, 3, 4, e a vida vira um processo infinito. Né? Mas você tem que também, de alguma forma, esse governo trazer bênção para as outras pessoas também, transbordar. Não é isso? Com certeza. Esse governar, ele parte a partir... Não é um governar egoísta. Né? Não, é um governar mais de auxílio. Por quê? Hoje nós somos pessoas que buscamos ambientes. Eu não quero estar em qualquer ambiente mais. Eu não me permito estar em qualquer ambiente, sabe? Porque eu sei o quão influenciável isso pode ser, né? Eu ouvi uma vez que ambientes mudam destinos e isso nunca mais saiu do meu coração. Só que não é em todo tempo que você vai ter alguém para te colocar para cima. Não é em todo tempo que você vai ter alguém para trazer clareza para você. Não é todo tempo que você vai ter alguém para segurar a sua mão. Não é todo tempo que você vai ter alguém para poder enxugar suas lágrimas, cara. Em algum momento você vai precisar ser o teu apoio. Em algum momento você vai precisar tomar o governo de uma situação difícil e decidir se levantar sozinho. Não vai ter pessoas o tempo todo do seu lado te ajudando. Não vai ter. E aí, às vezes a gente vive uma cultura também de sentimentalismo, onde eu acho que todo mundo tem que ser a meu favor, que todo mundo tem que me apoiar. Cara, as pessoas que venderam José foi a família dele, foram os irmãos dele. E você tá querendo que seu primo te apoie, que sua tia te apoie, que seu marido te apoie. Cara, conta com você. Conta com você e com Deus. E governa sobre... Em alguns momentos eu vou precisar governar sobre a dor. Eu vou precisar governar sobre a solidão. Eu vou precisar governar sobre a minha mente, porque todo movimento de mudança, seja em qualquer área, a tua mente, ela pode ser uma aliada, mas ela pode ser sua inimiga. Então é esse tipo de governo. Entendeu? É você entender, é um governo que é posicionamento, entendeu? É você entender que o outro, ele tá ali para colaborar, mas se você não fizer, não vai acontecer. E a gente sabe também que você dá treinamento de cultura organizacional. E o que é isso de verdade? Então, as empresas, né? Falando de uma forma bem clara. Toda empresa tem uma cultura. Se não tem, pelo menos deveria ter. Na verdade, toda empresa tem. Por mais que, de repente, a gestão nem saiba disso. Mas tem. Que é o quê? É aquilo que o outro vê sem precisar ninguém falar. É aquilo que acontece no dia a dia, no cotidiano, né? E que vai formando as pessoas que estão ali. Então, isso é a cultura, é a missão da empresa, é a visão, são os valores da empresa, né? E eu passei por algumas situações profissionais que me fizeram olhar para esse ambiente.
Hoje tem muita gente doente dentro de empresa. Eu acredito e tenho fé que vai diminuir, porque desde o ano passado entrou em vigor uma lei que foi reformada, né, que é a NR1, e ela é uma lei voltada para o ambiente organizacional. Então, as empresas, elas não é uma opção. As empresas, elas precisam se adequar, elas precisam oferecer aos seus colaboradores programas continuados de desenvolvimento humano, de cuidado emocional. Porque tem muita gente dentro de empresas sendo massacradas por pessoas não desenvolvidas, por pessoas feridas, que conseguem um cargo que deveria ser usado como ferramenta de crescimento para o outro e para si mesmo, e essas pessoas estão acabando umas com as outras. E qual é o erro mais comum que as empresas têm hoje? A questão da desarmonia entre os colaboradores, no geral, né? A comunicação, Patrick, é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos nas nossas mãos, né? Nós podemos inaugurar pessoas com a nossa comunicação e nós podemos finalizar pessoas, sabe? Com a nossa comunicação. E uma das maiores dores que as empresas encontram hoje é a comunicação, é o desalinhamento, sabe? É a falta de harmonia, a falta de parceria, entendeu? Cada um quer trabalhar ao seu modo. E assim, nós que viemos de famílias mais humildes e que fomos, de uma certa forma, alimentados com com essa inverdade, assim, de que existe um padrão mental, que é eu estou nessa empresa para deixar alguém cada vez mais rico e eu ficar cada vez mais pobre. Gente, esse é um pensamento de gente que não vai crescer nunca em lugar nenhum. Porque o empreendedorismo, ele também pode acontecer dentro da empresa que você trabalha. Você também pode ser um empreendedor dentro da empresa. Não é todo mundo que quer empreender. Gente, empreender é difícil, empreender não é fácil. Não é todo mundo, entendeu? Só que tem pessoas que são extremamente competentes dentro de empresas e que não se desenvolvem porque do padrão de pensamento que tem referente àquela organização. O clima ruim mata resultado? Sem dúvidas. Aquele climão ruim, falar mal de um do outro. Sem dúvidas, porque resultado é construção. Então, você pega ali um projeto, né? Você coloca na mão de um arquiteto e aí ele vai te dar tudo como deve ser, né? E aí você pega e muda aquilo. Você faz do seu jeito, né? Você tira coluna, você tira, né? Aquilo tende a desandar. Então, dentro de uma empresa, a gente não precisa esperar também um ambiente onde todo mundo vai se amar. Não é sobre isso. Mas é eu separar os papéis. Separar os papéis. E isso é tanto do colaborador quanto da gestão. Separar os papéis. Eu atendi 12 lojas da Rede Farms. Eu atendi. E quando a gente chega lá, a gente encontra colaborador que quer ir embora, a gente encontra colaborador, né, que já tá por um fio, que tá para ser mandado embora e tal e tal. E aí você vai conversar com essa pessoa e é só uma questão de mudança. Porque eu, quanto empresa, eu preciso ter a percepção de olhar e falar, essa pessoa não tá desenvolvendo aqui, mas eu já percebi que ali ele desenvolve melhor. Só que as empresas, elas não... É uma correria tão grande, Patrick. Que acaba passando despercebido. Passa despercebido. E graças a Deus que elas estão se voltando mais para a pessoa do colaborador. Tenha coragem de chegar para o seu candidato, você que é líder, você que é gestor, e frente a frente com ele, buscando saber das técnicas dele, porque hoje as pessoas, né... Buscando saber das técnicas dele, queira saber em que o cara é bom. Cara, você é bom em quê? Você se acha bom em quê? Porque você pode pegar ali uma pessoa que é do operacional e colocar um relacionamento com seu cliente e acabar com sua cartela de cliente. Tem uma padaria lá do lado da minha casa
que eu já pensei inúmeras vezes em parar de frequentar. Porque do péssimo atendimento. São pessoas que eu falo assim, não é porque você tá ali, você trabalha no comércio, você trabalha diretamente com o teu cliente, você tem que estar rindo o tempo todo, você tem que estar... Cara, não existe essa pessoa que tá feliz o tempo todo. Mas você não responder um bom dia do seu cliente, você não olhar na cara dele... Isso tem a ver com a cultura? Olha, eu acho que a cultura, ela serve para alinhar isso. Porque cada um tem a sua cultura própria, a sua própria cultura. Cada um tem. Cada um tem o seu padrão de pensamento, cada um tem o seu jeito. Hoje eu falo porque eu já fui assim. Ah, por que você quer trabalhar aqui? Ah, porque eu preciso de dinheiro. Eu não estava nem aí em olhar se o meu propósito se alinhava com o propósito da empresa, se eu poderia, de fato, render para aquela organização. Eu queria dinheiro. E aí, às vezes, você trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, a vida toda, num trabalho que você nunca gostou, porque você não tem coragem de olhar para aquilo que você é bom, para aquilo que você sabe fazer. Então, quando chega uma pessoa difícil no ambiente de trabalho, uma cultura bem organizada, uma cultura bem clara, ela serve como um manual de instrução. As pessoas certas no lugar certo. As pessoas certas. Bem mais. Exatamente. Bem mais. O líder que cria cultura ou é a cultura que cria o líder? Eu acredito que é o líder que cria. O líder. Porque, e é o líder que cria ainda que essa cultura já exista. Ainda que essa cultura já exista. O líder, ele tem o dever de desenvolver uma cultura de resultados através do respeito mútuo, através do acolhimento. Eu escutei uma mensagem ontem que falava que o líder, ele é aquele que afia o machado. Entendeu? Então, se você é um líder só voltado para o problema que seu colaborador traz, você vai perder aquele colaborador. Entendeu? Então, eu acredito por quê? Porque, às vezes, você vai estar dentro de uma empresa onde o empresário, a gestão, né, tem o jeito deles de se comunicar. E aí não é um jeito muito amistoso, não é um jeito que traz o colaborador para a empresa, é um jeito que afasta. E você, como líder, você precisa ter disposição para poder filtrar essa comunicação e levar de forma respeitosa para o seu time, se você quiser pessoas que vistam a sua camisa. E o que você identifica rápido, Roberta, quando você entra numa empresa? Sei que você tem um olhar assim mais sensível. Olha, eu sou muito convidada para falar para colaborador. Mas tem lugar que eu chego e de cara eu já percebo que o problema está na liderança. E aí eu falo para essa liderança. Entendeu? E aí eu falo, porque tem um ditado que diz, né? Tal pastor, tal rebanho. Eu não acredito 100% nisso, porque tem lugar que proporciona para o colaborador, que insiste, que investe no colaborador, que acredita no colaborador, que dá oportunidade, o cara não quer se desenvolver. O cara não quer. E aí também é o momento que você precisa entender que a sua empresa não é uma ONG. Então, se você tem alguém que não quer se alinhar, alguém que não quer, tchau. Entendeu? Dá uma passadinha no seu RH, que deve ter um monte de currículo lá. De gente com mais desejo, gente que quer se comprometer. Falando sobre, puxando esse gancho, e dá para mudar a cultura sem dispensar pessoas? Não. Não tem como. Por quê? Não. Porque em todo lugar não precisa haver uma demissão em massa. Mas com certeza, com toda certeza, alguém sempre sai. Porque em um grupo de 100 pessoas, não são as 100 pessoas que querem crescer, que querem se desenvolver. Não são.
E aí você precisa ter clareza e coragem para olhar para essa pessoa e falar, olha, infelizmente os nossos propósitos não se alinharam. Te desejo sorte, mas eu preciso de alguém comprometido. Entendeu? Então, eu não acredito que seja possível você mudar a cultura de uma empresa sem que algumas pessoas precisem. Não são todos os lugares, dependendo. Você consegue salvar todo mundo, mas... Você acredita, Roberta, que a empresa ela pode crescer mais nos processos ou com pessoas? Com pessoas. Por que com pessoas? Porque eu acredito que os resultados vêm daí. Os resultados vêm deste lugar. Líderes criam, líderes cuidam de pessoas e pessoas geram resultados. Entendeu? Então, os processos, eles vão ajudar na ordem, na organização, né? No crescimento da sua empresa. Uma empresa sem processo, ela tende a se perder em algum momento, né? E a gente sabe que tem muitos empresários que muitas vezes tem aquele orgulho, aquela coisa toda, e o que muitas vezes eles pecam nessa questão e acabam custando muito caro. Nessa questão cultural, de não investir nisso. Olha, você quer atestar uma empresa que tem problema vindo de cima, é só você olhar a rotatividade dessa empresa. Se é uma empresa que troca muito, está sempre com vaga aberta, sempre são funcionários diferentes, ninguém cria raízes, entendeu? Então, geralmente, o gestor que ele não vê necessidade de mudança, de alinhamento, ele nunca vai ter pessoas enraizadas no negócio dele. Sempre vai ser aquela rotatividade absurda, sabe? Então, porque hoje, principalmente hoje em dia, as pessoas elas não estão tolerando muita coisa mais não, sabe? Não estão tolerando mais muita coisa, também não querem se comprometer muito. E tem aquela questão, né? Uma vez eu já ouvi, foi em algum livro, que as empresas elas contratam pelo seu profissional e demite Demite pelo pelo seu comportamento. comportamento emocional. Sim. E tem muitas pessoas que têm um potencial gigantesco de crescimento, de competência, só que pecam muito no emocional e acabam as empresas mandando embora uma pessoa que poderia ser extraordinário ali, poderia ter um crescimento absurdo. Qual é a sua visão sobre isso? Então, tem essa questão, que é uma verdade, né? O que você conquista pela sua técnica, você perde pelo seu mau comportamento. Isso é uma verdade. Mas também tem algo hoje, Patrick, que muita gente não fala, que é a questão de você sofrer perseguição e ser mandado embora porque você é bom. Entendeu? Antes, o colaborador ele sofria pela incompetência dele, vamos colocar assim. Porque, de fato, não dava resultado, porque era uma pessoa... Hoje, dependendo do lugar, se você for uma pessoa de resultado, você roda também. Porque... A própria liderança tem medo de perder Exatamente. de perder a vaga. É uma insegurança absurda hoje. E isso impacta de modo direto, né, nos resultados da empresa. Essa empresa ela pode faturar? Ela pode faturar. Essa empresa ela pode ter ali um operacional maravilhoso? Ela pode ter. Mas essa empresa ela vai ser mal falada. Sabe? A reputação dela vai ser instável. Entendeu? Porque são pessoas que não respeitam o colaborador. São pessoas que inventam mentiras. São pessoas que não se preocupam com a harmonia da equipe. Entendeu? Então, isso prejudica. Você manter... Eu falo sempre, o empresário ele precisa saber separar as coisas. Você manter no seu time uma pessoa que se empenha em causar desarmonia, em causar intriga, uma pessoa que nunca traz uma solução para você, ela só traz fofoca, ela só traz notícia da vida do outro, ela só traz
essa pessoa é o maior problema que você tem dentro da sua empresa. E aquela coisa, tem que partir para a liderança entender que ali é o servir. Se não for o servir, não vai dar certo. Sabe qual é De o... ouvir o outro, de poder ter empatia. Muitas das vezes você vai ouvir algo desagradável Sim. e você engolir sapo, né? Muitas vezes você não precisa você falar nada, né? E tem muitas pessoas que não têm isso nesse controle emocional das coisas todas. Sim. Patrick, dentro da nossa casa estão as pessoas que a gente mais ama. Dentro da nossa casa tem as pessoas que nos conhecem, as pessoas que sabem quem a gente é na nossa intimidade. E a gente tem problema. E a gente tem desconforto, e a gente tem dor, e a gente tem... Aí na empresa, que são pessoas que não sabem da sua história, pessoas que estão ali só para poder fazer o dinheiro delas no final do mês e ir embora. E você acha que não vai ter desconforto, que não vai ter problema, que não vai ter... É um mar de rosas. Agora Entendeu? a gente partindo para as palestras, mentorias, a gente gostaria de saber como começou essa ideia da mentoria governar. Mentoria Governar, eu tenho uma imersão, né? Uma imersão para mulheres, que é o Conectadas. E no primeiro momento, a intenção da imersão era só cuidar das dores do empreendedorismo, né? Porque a gente ouve muito as pessoas dizendo que empreender é um caminho solitário. Mas não precisa ser, gente. Não precisa ser. Vamos pegar aqui um povo que está indo para o mesmo lugar, que tem a mesma visão, que está debaixo de um propósito, vão se apoiar, vão ser suporte um para o outro, né? Chega de gente que só quer puxar o nosso tapete, jogar a gente no chão, passar por cima do nosso propósito, da nossa história. Vamos, né? E aí, olhando, só que a maioria, porque a imersão é para todas as mulheres, não é um evento de empreendedorismo. Só que a maioria são empreendedoras, a grande maioria. E lá a gente tem muitas empreendedoras começando. Muitas empreendedoras começando. Então, eu escuto muito delas, essas questões que paralisam. São mulheres que têm medo de lançar um produto. São mulheres que têm medo de começar o negócio delas. E não são produtos, assim, desconhecidos. São pessoas que já fazem, que já têm feedback, sabe? São pessoas que já têm o produto validado, porque as pessoas já comeram, as pessoas já beberam, as pessoas já ouviram e gostaram, mas elas, sabe? Elas. Então, até eu mesma, eu tenho a imersão, né? Tenho podcast, tenho outras coisas, e às vezes eu ficava lá dentro de casa assim: Senhor, me dá algo novo? Cara, por que você está pedindo algo novo a Deus se você não conseguiu dar conta nem do que Ele já te deu? Cumpre a sua missão aqui primeiro, onde Ele te colocou no primeiro momento. E aí depois Ele vai acrescentar na sua vida. Porque às vezes eu tô começando algo, Deus está começando a mover e eu já quero um movimento novo. Eu já quero uma nova história. Deus ainda está aqui me ajudando a terminar de contar essa história. Eu já quero algo novo. Então, isso também é um movimento de se auto-sabotar, sabe? Você não tem uma acabativa. Você começa e você nunca termina. Verdade. Porque você está sempre dentro de um novo movimento. Você está sempre dentro de um novo movimento. Entendeu? Então, eu vi essa necessidade de me governar, porque por mais que eu seja muito descolada, eu preciso de pessoas falando, vambora! E graças a Deus eu tenho essas pessoas, entendeu? Então eu preciso também de pessoas que pegam no meu pé, que faz eu olhar para aquilo que eu posso fazer, para aquilo que eu posso ser, entendeu? Então é um governar de posicionamento. Eu tenho uma pessoa lá no Conectadas, que é a Delurde, e ela montou uma empresa, né, de doces, bolos, essas coisas. E eu comprei dela 2 vezes
para imersão. Os bolos. Bolos maravilhosos. DN Fatias, o nome do coisa. E aí, na segunda edição do Conectadas, eu virei para ela e falei assim, olha só, cansei de ir para dentro do supermercado comprar material para fazer o café do Conectadas. No próximo evento, você vai fazer o nosso coffee break. Ela, tá doida? Não vou conseguir. Eu falei, vai, você dá seu jeito. Você monta um cardápio para mim, personalizado, se vira, vocês vão ser responsáveis, vocês vão ser os meus fornecedores do coffee break na próxima. Ela quase chorou, sabe? Uma pessoa extremamente capaz, mas precisa de alguém que puxe ela para a luz. E aí, no dia da imersão, na terceira edição, tava lá um coffee maravilhoso, sabe? Assim, algo surreal. Tanto que eles são a empresa oficial do Coffee Break do Conectadas, entendeu? Então, assim, às vezes você não vai ter esse pulso firme com você mesmo. Quais tipos de pessoas que não deveriam fazer essa mentoria sua? Olha, a mentoria, por mais que eu gostaria assim, de vender para todo mundo, a mentoria não é para todo mundo. A mentoria é para aquelas pessoas que já estão dentro desse movimento, pessoas que já têm certeza sobre o produto que elas oferecem, o serviço que elas oferecem, elas entendem que o único problema são elas mesmas. Porque o que acontece, Patrick? Você pode ter um produto maravilhoso, mas se a sua energia, se a sua entrega, se a sua comunicação não acompanhar isso, você vai ser só mais um perdido na multidão. Entendeu? Então, assim, pessoas que já têm o seu negócio andando, que já têm ali, de repente, uma cartela de clientes, entendeu? Mas sente que precisa de um pouco mais dela mesma. Pessoas que ainda não conseguem ver o que tem na mão. Porque parece que não, mas nós somos essas pessoas. A gente não consegue ver o que a gente tem na mão. Eu fui estruturar um portfólio, né, para poder dar mentoria. E aí eu fui colocando algumas coisas. Eu falei, caramba, eu já fiz coisa pra caramba. Eu tenho muita coisa na minha mão. Tem a imersão, tem o podcast, tem o livro, que eu deixei aquele livro lá quietinho. E hoje eu comecei a ofertar e as pessoas... E é algo tão simples. E eu aconselho vocês ainda que não comprou o livro da Roberta Gomes. Eu comprei o livro e amei. E é simples, né? Uhum, bem objetivo. Sim. E a gente consegue se encontrar e enxergar algumas coisas que a gente não consegue. Sim. Isso é tão extraordinário. Pois é, e eu tinha tudo isso na mão e não conseguia ver. Não governava sobre isso. Qual é a transformação mais comum dos seus mentorados? É a mudança de mentalidade. É o se perceber do tamanho que é. Entendeu? Porque as pessoas, Patrick, elas podem falar o que quiser de você. Mas é o olhar que você tem sobre si que vai determinar como que você vai viver a sua vida. E qual crença que mais você trabalha assim na parte da liderança? Que você observa? Então, na parte da liderança, a gente vê muito essa questão do merecimento. Parece que não. Mas sim. E são aqueles líderes bonzinhos, né? Que são os líderes que querem jogar o jogo do colaborador para ser aceito. Ele quer caber em qualquer ambiente, ele quer... né? Então, isso, de forma inconsciente, está ligado a uma questão de necessidade de validação. E aí você coloca muita coisa a perder, entendeu? Porque a sua equipe é responsabilidade sua e eles vão ser o seu reflexo. Então, se você mantém, porque você não tem coragem de se posicionar, porque você quer ser o bonzinho, você quer ser o amado... Gente, não existe. Não existe um líder competente que é amado por todos. E não é porque ele tem que ser ruim, não é porque ele tem que ser, sabe? Não, é porque em algum momento ele vai falar, não, tá errado. Olha, vamos alinhar isso aqui.
entendeu? E dá para crescer sem desconforto, Roberta? Impossível. As pessoas a cada vez mais não querem esse tal do desconforto. Não, não A dor querem. incomoda. A verdade é que a dor, eu falo que ela é um caminho que nem todo mundo tem coragem de trilhar. E muita gente perde a oportunidade, porque para mim, Patrick, a dor é um grande ativo do crescimento. É um grande ativo. Eu não vou dizer todas as pessoas, mas a maioria das pessoas que hoje vive uma mudança radical na vida, isso veio através de algo que deixou ela pé da vida. Ela veio de algo que desafiou muito ela, que colocou muito em questão se ela era capaz ou não. Então, como que eu invalido isso? Sabe? Como que eu vou acreditar que existe a possibilidade de me transformar, de ser melhor? Primeiro de tudo, já dói você se conhecer. O autoconhecimento, ele é libertador, mas ele é doloroso. Porque ele traz junto consigo uma decisão que nem todo mundo quer tomar. Entendeu? Verdade. E você também se descobre responsável por muita coisa na sua vida. Você tira a responsabilidade do outro e fala, caramba, fui eu. É igual quando você é uma pessoa maltratada, vamos colocar assim. Eu tenho pessoas que choram muito comigo as atitudes de outras pessoas. Só que eu falo pra você assim, você ser maltratado, você ser tratado com desrespeito uma vez, até 2 vezes pela mesma pessoa. Agora, se você for maltratado 3 vezes pela mesma pessoa, o problema é seu. É uma questão de permissividade. Você, por algum motivo, está permitindo que aquela pessoa se sinta confortável de tratar daquele jeito. E por que as pessoas fogem tanto dessa responsabilidade? Eu vejo muito questões dos colaboradores de assumir sua responsabilidade. Não, fui eu. Tem muito essa questão da aprovação social. Ou deve ter alguma coisa mais aprofunda? Fala pra gente. Então, o colaborador, ele é um pai, ele é um filho, ele é um namorado, ele é um marido, ele é uma pessoa. E as pessoas, elas têm ali o seu padrão mental, né? E, infelizmente, algumas empresas, elas querem, por estratégia, oferecer alguns poucos momentos de desenvolvimento para o colaborador. Por isso que essa nova lei, né, ela exige que as empresas tenham programas de continuação, programas continuados. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai escutar uma palestra na empresa e ela até vai entrar num conflito interno. Aquilo até vai mexer com ela, mas você não sabe qual é o ambiente que essa pessoa vive. O ambiente, ele te consome, Patrick. O ambiente, ele te consome, entendeu? Então, as pessoas, elas têm a forma de ver a vida até que alguém mostre que a vida pode ser vista de um outro ângulo. E, infelizmente, algumas empresas não querem comprar essa briga, porque acha que vai ter que gastar muito, porque acha que vai, mas tenta ter uma equipe desestruturada para você ver se você não gasta muito mais. Você gasta muito mais, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas têm a visão delas e, infelizmente, às vezes elas estão em ambientes que aguçam isso. Eu só sou a pessoa que eu sou hoje porque mudei alguns ambientes. Se você anda com 5 idiotas, você é o 6º. Entendeu? Se você acha que é difícil você fazer 10 mil num dia, você tem que andar com quem faz 20 mil no dia. Entendeu? Então, assim, você não é a margem das pessoas que você anda, mas as companhias, as conexões que você faz, os lugares que você vai, eles mostram o que você procura para sua vida. Tem que se permitir também? Porque... Com toda certeza. Com toda certeza. Você falando assim, você me lembrou que quando eu estive trabalhando com esse mentor, ele é um mentor de negócios, e eu sempre olhei só o lado do desenvolvimento humano.
E eu falava assim, não é uma área que eu tenho interesse, não é algo que eu quero aprender, né? Lidar com negócios, ou eu não quero, só que você tá ali todo dia. Você tá vendo a pessoa fazer, né? Você tá em contato direto. Ah, é um cliente que quer uma planilha, é um cliente que quer um plano de ação, ah, é um cliente que... Automaticamente, aquilo vai entrando em você. E eu sou deslumbrada por conhecimento. Né? Aonde tem a oportunidade de conhecer um pouco mais, de me desenvolver um pouco mais, seja no que for. Ah, Roberta, mas você quer saber de gestão, porque se você não tem empresa, meu amor, eu preciso de gestão para a vida. Entendeu? Verdade. Eu preciso. E outra coisa, o conhecimento não é sobre o que você tem na mão, é sobre o que você vê quando você se olha no espelho. Eu amo ser uma pessoa que sabe. E eu não tenho problema nenhum em falar isso. Sabe, eu gosto de ser uma pessoa que vai sentar com você, vai conversar com você e você vai levantar e vai falar, caramba, aquilo ali eu não sabia. Mas conversando com a Roberta eu soube. Ai, Patrick, eu não tenho paciência para ser embalagem. Não tenho. Eu não faço questão de ser a pessoa mais bonita, de ser a pessoa mais... Até preciso trabalhar isso um pouco mais em mim, entendeu? Essa questão assim né, da estética, ter um pouco mais de vaidade, tudo bem, mas o que me deixa, sabe, louca mesmo é conversar com alguém que sabe. Verdade. Sabe? Alguém que tem um papo, que conversa de tudo, que sabe do que tá falando, que te ensina. Eu tenho fraco por pessoas que me ensinam coisas. São essas pessoas que eu quero à minha volta. Porque principalmente hoje a gente vive num mundo onde as pessoas se matam para colocar uma lente no dente. Se mata para fazer uma cirurgia. Ai, mas quando abre a boca, meu Deus do Tem céu. nada pra agregar na vida. Pelo Ninguém. amor de Deus. É uma destruição. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, fulano é influenciador. Aí você vai olhar a vida de fulano e falar, influencia mesmo, a fazer o contrário, porque não dá pra mim, não. Nossa, fulano tá me influenciando a buscar ser melhor, porque Deus me livre. Entendeu? E a gente sempre tem que estar buscando pessoas que Sim, vai nos ajudar de alguma forma na nossa vida, né? Na nossa vida exatamente. pessoal, financeira, religiosa e tudo. Sim. E as coisas vão se completando. Vão se completando. E, Roberta, como você lida com as críticas? Menino, olha, eu vou ser sincera pra você. Hoje, as pessoas que estão à minha volta são pessoas, assim, que estão alinhadas com aquilo que eu estou buscando. E você sabe que nesses ambientes de pessoas que estão comprometidas com o próprio crescimento, não tem esse negócio. Não tem. Eu escuto algumas coisas que pessoas de fora falam de mim, mas aí eu até falo assim, tem pessoas que me criticam, pessoas mais próximas, que que são de resolver as coisas com mais energia. Eu falo assim, Roberto, o Patrick falou de você, tá? Deixa eu dar uma olhadinha pra vida do Patrick. Olha, eu não vou responder Patrick, deixa ele falar. Eu não vou discutir com gente que tem vida ferrada e tá falando de mim. Eu não vou me preocupar com quem não faz um movimento na vida, com quem não tem uma perspectiva, com quem não confia em si mesmo, não busca nada, não influencia ninguém. Tá falando de mim. Tá com tempo, hein? Eu não tô nem aí. Agora, se uma pessoa que eu sei que tem um conceito, que tem uma moral, uma pessoa que eu sei que não perde tempo com bobeira, que não perde tempo... Falou alguma coisa de mim, eu vou até ela e eu falo, amado, vamos conversar aqui, vamos resolver isso. Vamos alinhar, né? Você tem algum conselho para me dar? Porque, cara, tem pessoas que vale a pena você se preocupar com o que fala de você. Agora, tem pessoas que a única coisa que elas têm na vida é falar mal dos outros. Você vai tirar isso dela? Verdade. E qual é a linha que separa o aprendizado da ação? A consciência. Consciência. A consciência é a linha que separa o aprendizado da ação. Você sabe me dizer porque tem pessoas que muitas das vezes estudam muito, mas não executa? Eu sei porque eu sou uma delas.
Como eu te falei, eu sou uma pessoa que hoje eu me cerco de executores. Porque também isso, às vezes, está muito ligado ao teu perfil de comportamento. Às vezes, você não é uma pessoa de executar. Às vezes, você é uma pessoa que tem ali uma obesidade mental de tanta informação que você tem, que tem hora que parece que vai pirar. Mas você não é executor, né? Você não é de fazer, entendeu? Só que o que acontece? Consciência de que de nada vale o que você sabe se você não faz nada com isso. De nada vale você ter tanta informação, de nada vale você estudar tanto, de nada vale você ter inteligência e não ter sabedoria. Porque a inteligência é o que eu sei, a sabedoria é o que eu faço com aquilo que eu sei. Entendeu? Você já se sabotou alguma vez? Quase todo dia. Quase todo dia? Por quê? Quase todo dia. Assim, não vou dizer que eu me saboto, mas eu tenho uma mente muito sabotadora. Eu tenho uma mente muito sabotadora. Por quê, Patrick? O que as pessoas não entendem? A luta pelo desenvolvimento é diária, todo dia. Sabe? O renunciar, né? Que Jesus, ele perfeito como ele era, né? Ele falou que aquele que quisesse seguir a ele, que renunciasse a si mesmo e seguisse a ele. Se você é uma pessoa que você está dentro de uma situação de pecado e você não renuncia a si mesmo, você não se sente digno nunca de voltar para a casa dele, de voltar para a sua missão, de retomar a sua comunhão com Deus. Então, a minha mente, ela é uma mente extremamente sabotadora. A minha mente, todas as vezes que eu estou para fazer grandes passos, ela tenta me parar. Já me parou muito. A primeira edição do Conectadas, a segunda edição, eu fazia isso aqui, realizava, a imersão era um sucesso, eu desaparecia, eu sumia. Eu não queria ter contato com ninguém, eu não queria falar com ninguém, sabe? E isso é algo que você precisa trabalhar o tempo todo. É algo que vai morrer com você, o crescimento. A Bíblia não fala que o aperfeiçoamento é um dom que a gente tem que buscar todos os dias. E ai daquele que pensar que já atingiu essa meta, na nossa vida também. O se desenvolver, o aprender, é todo dia. Então, se eu não governo sobre os meus pensamentos, se eu não governo sobre a minha mente sabotadora, eu não faço nada. Sabe? O Senhor vai ter desperdiçado material comigo. Uma competência que ele poderia ter pegado e dado para outra pessoa, porque ele me deu e eu enterrei o talento. A nossa mente, ela faz isso. Ela faz com que eu pegue todos os meus dons, todos os meus talentos, todas as minhas habilidades, tudo aquilo que poderia mudar a minha vida, a vida da minha família, a vida das pessoas que estão à minha volta, que acreditam no meu trabalho, e enterre. Agora a gente vai partir para umas perguntas rápidas. E aí você me fala. Você vai algumas perguntas aqui. Emoção ou razão, Roberta? Ai, meu Deus, depende. Mas eu acredito que a razão, ela é mais saudável. Porque a emoção é instável, né? Processo ou resultado? Resultado. Coragem ou constância? Constância. Por que constância? Porque às vezes você vai ter muita disposição e muita coragem para fazer algo que pode não dar certo no primeiro momento. Aprender ou executar? Ai, meu Deus, os dois. Só pode escolher um. Gente, executar. Tem coisa que você aprende no caminho. Liderar ou obedecer? Obedecer. Por que obedecer? Porque, às vezes, uma má liderança vem dessa falta de obediência, sabe? Às vezes, de obedecer até os seus resultados. Caramba, você tá ali porque você merece, você mereceu estar ali, sabe? Segurança ou crescimento? Segurança. Planejar ou agir? Agir. Por que o agir? Porque o agir é o que faz, né? Tudo. E aí você vai agindo e se planejando, agindo e se planejando. Autoridade ou popularidade? Autoridade.
Conforto ou evolução? Evolução. Governar ou reagir? Governar. Por que governar? Porque nem tudo merece reação. Às vezes é só o fato de você parar e avaliar para saber como governar sobre aquela situação. E a gente gostaria de saber, Roberta, qual foi a maior virada interna que você já teve? O governo. Essa necessidade de se posicionar também para aquilo que é bom. E o que você desprendeu para você poder crescer? Vitimismo. Eu não sou vítima da minha história, eu sou protagonista. E o que você não negocia nunca? Os meus valores, família, a minha fé, E o que os líderes precisam ouvir hoje de você? se curem, amadureçam, espiritualmente falando, né? Mentalmente falando. E se sua história fosse um livro, qual capítulo seria? Ai, nossa! Essa é boa, hein? Então, se a minha história fosse um livro, seria o capítulo onde a superação acontece. Você acha que a superação, ela foi muito importante para sua vida? Muito, Dar a volta por cima? muito. Superar não somente as coisas que aconteceram, mas superar a mim mesma também. E o que te desafia hoje? O que me desafia? A minha mente ainda. A minha mente, ela é o meu maior desafio hoje. E a gente gostaria de um conselho seu para as pessoas ainda que não sabem o que é governar a sua vida. Olha, se posicione para aquilo que você quer viver. É desejo do coração de Deus nos abençoar, é desejo do coração de Deus nos fazer prosperar em todas as áreas da nossa vida, mas por mais que hoje a gente escute sobre um Deus que abre portas, ele abre portas, mas ele não te obriga a passar. Então tenha coragem de passar pelas portas que Deus abre na sua vida, governe sobre aquilo que Deus já colocou na sua mão, tá? Porque às vezes você pode olhar e por ser pequeno, você achar que não é nada. Mas grandes coisas começaram pequeno. Então, dê uma olhadinha para dentro, não tenha medo de se conhecer, não tenha medo de refazer a rota, de recalcular, mas sempre, sempre posicionado para aquilo que você ora e com coragem, porque não adianta nada pedir para Deus abençoar aquilo que a gente tem preguiça de construir. Tá vendo aí, gente? Conselho, um insight importantíssimo da Roberta Gomes. E a gente estamos chegando ao fim. Estou muito feliz, tá? Eu Por sua também. presença, insights. Muito. Olha, uma mulher com energia. Só quem está perto dela consegue sentir essa energia espiritual também. Uma mulher de Deus. E ó, você ainda que não segue a página dela, qual é o Instagram, Roberta? Roberta Gomes 089. Tá vendo aí? Segue ela. Não deixe de curtir, não deixe de comentar. Está chegando ao fim de mais um Papo Milionário. E muito obrigado pela sua presença. E é isso aí, estamos chegando ao fim.